Agora tá. É porque eu me empolgo começo e esqueço. O neoclássico começa ainda no século XVIII, por conta das descobertas de Pompeia Herculano, aí no reinado de Luís XVI, mas por conta da Revolução Francesa ele não é, digamos assim, levado adiante na corte, e com a ascensão de Napoleão Bonaparte em 1804, esse estilo, o neoclássico vai ser conhecido também como estilo império. E aí, se vocês observarem tanto o quadro do Luís e da Maria Antonieta, observem que a cadeira que está fazendo aqui as vezes de trono é uma cadeira ainda do Rococó. Aquele pezinho em curvo próprio, vestido da Maria Antonieta, e algumas imagens que nós já vimos na aula passada. Ela com os filhos, o mausoléu da Basílica de Saint-Denis, o pai da história da arte, Joaquim Wiltmann, em 1750, mas é até ele chegar a ganhar força, interrompido com a Revolução, nós vamos ter aqui esse ambiente que é dentro de Versalhes, que é um ambiente neoclássico. Então, dentro do próprio Palácio de Versalhes, nós vamos ter os três estilos que vão nortear o palácio. O barroco, a partir de 1660, até o neoclássico / império. Aí nós vamos ter a Revolução Francesa, nós vamos ter a destruição de boa parte desse patrimônio, tá? Tanto é que ali em Paris você tem o Jardim das Tulherias. Ali ficava o Palácio das Tulherias, que foi destruído na época da Revolução também. Então, assim, nesse período, muita coisa se perdeu, nesse período de Revolução. Quando você tem essas quedas de governo, de monarquia para república para monarquia de novo, você tem uma sucessão de perdas de patrimônio. Então, não é tão... de vez em quando aparece assim, algumas peças aí que pertenceram a alguma dessas figuras da história em leilões. Falei do Piranesi, que foi um grande gravurista, que ele vai para essa região de Pompeia, Herculano desenhar o que se estava encontrando, e a partir daí vai se criar o que eu já falei na aula passada do estilo pompeano. Dentro do 19 nós vamos ter vários outros estilos. Tem uma coisa, uma brincadeira, né? O estilo principal é o neoclássico, mas nós vamos ter vários outros vice-estilos, vamos chamar assim, né? Aqui um exemplo da cadeira de mobiliário já neoclássico, a cadeira Luiz Felipe, também chamada de cadeira medalhão. Essa cadeira que vai servir de inspiração para a Louis Ghost, do Philip Stark, que é uma cadeira toda em acrílico. Vou falar sobre ela quando chegar século XXI. Mesa Guerridon, o reinado de Napoleão I, que é por conta dele que nós vamos ter conhecimento não é por conta dele, né, mas por conta da campanha, chamadas campanhas de Napoleão ao Egito, né? Nós vamos ter o conhecimento da cultura a partir do decifrar da Pedra de Roseta, que foi a partir de um general seu, de Champollion. Então, a primeira esposa, ele pede divórcio porque não teve um filho homem, casa-se com Maria Luísa da Áustria, que aí vai ter o filho dele, Napoleão II. Nós vamos ter depois a queda, a República e a restauração com a dinastia dos Bourbons, com Luís XVIII. Não tem Luís XVII. Né? Luís XVII morreu na Revolução. E eu já falei das principais características do estilo, né? Que eu falei até dessa marquesa, às vezes conhecidas como... Então, marquesa, canapé, namoradeira, não está errado.
Tá? Se vocês escutarem um móvel desse, uma marquesa, uma namoradeira, um canapé, não está errado. Tá? Mas é aquele que eu chamo do senso comum, né? Baú e arca. O recamier, que é por conta da Jeanne François, esse móvelzinho ao modo romano, que lembra o Lectus romano, que junto fazia as vezes do triclínio, que é a sala de jantar romana. Versões atuais do recamier, perdão, um do século XIX e um do século XX. O estilo pompeano, que vai ser por conta das descobertas de Pompeia. Não só Pompeia e Herculano, temos outras cidades, mas essas duas ficaram mais, digamos assim, em voga. E aí esse estilo vai permear todo salão até residências inteiras. E isso vai influenciar até no mobiliário. Então, você ornar esses ambientes, não só com pinturas, como mobiliário, como se fosse uma recriação do que já existia. Tá? Aqui nós podemos ver o que seria realmente um canapé. Então, essa junção de várias cadeirinhas. Aquele típico sofá francês, vamos dizer assim. Palácio do Catete, Rio de Janeiro. Falei desse também. Alguns designs aqui, uma chamada mesa console, com essa decoração de festões, troféus, e os pés em coluna, e também elementos que lembram vitórias, como tochas, guirlandas. Jean-Baptiste Sayre, e a influência das campanhas de Napoleão ao Egito, a gente consegue ver a partir do mobiliário, e a casinha de cachorro do Sayre. Então, aqui nós vemos um jogo, parte de um jogo feito por ele, poltrona, cama, certo? Ou sofá também. Aí, o que nada impede uma cama antiga ser transformada em sofá. Não é? Se ela tiver as extremidades parecidas, você pode, sem problema nenhum, transformar em sofá. Ou, se você quiser transformar em sofá, usa só a cabeceira, como eu já vi em alguns locais aqui em Salvador. Também fica muito interessante. E é a primeira vez também que eu vejo uma casinha de cachorro neoclássica. O exemplo de neoclássico na corte de Luís XVI, então, o Château de Madame du Barry. Madame du Barry, que foi amante de Luís XIV. Ela fica na corte francesa até a Revolução, quando ela vai ser, se não me engano, decapitada, junto com outros nobres. Então, esse chateau ficava dentro dos domínios de Versalhes. Você tinha aquelas pequenas propriedades. Então, Rodrigo, o neoclássico ele começa ainda na época de Luís XIV? Não. A do Barry é que ela vai conseguir permanecer muito tempo na corte. Ah, tá. E ela vai ser justamente aquela pessoa que vai ditar a moda. A do Barry, a Pompadour. Então, o que é que está em moda? O neoclássico. Então, vamos tirar o rococó e entrar com o neoclássico. Então, vocês observem que isso aqui já é um típico edifício classicista. Mas tudo começa na França, né? Com exceção do Renascimento e do Barroco. Mas a França, por muito tempo, se vocês pesquisarem, eu já falei até assim, aula, arquitetura, mobiliário, culinária, praticamente tudo é francês. Se você pensar culinária, França. Mobiliário, França. Arquitetura, francesa.
Basta a gente andar por Salvador, nós vamos ver algumas casas com inspiração francesa, tirando algumas que são de inspiração normanda, com aqueles telhados para neve. O dia que vai nevar em Salvador, eu não sei, mas isso acontece. O Jacob, chamadas camas-barco, e aí com influência greco-romana. Mesa de biblioteca, que eu já falei aqui, já mostrei até o quadro do São William. Tem uma exemplar parecida com esse no Museu Costa Pinto. O estilo neo-egípcio, e nós vamos ter também uma chamada egitomania, não só no mobiliário, tanto na arquitetura. Esses ambientes feitos à moda egípcia. Tanto é que um estilo também que vai lembrar muito a arquitetura egípcia é o estilo Art Deco, década de 30 e 40. Ele vai lembrar muito essa arquitetura egípcia e essa arquitetura dos Incas, Maias e Astecas. Então, eu vou mostrar para vocês quando chegar no período. Paramos nessa. Pequeno apartamento da rainha. Dentro de Versalhes é um ambiente neoclássico também. Ainda com aquela questão dos móveis planejados, vamos chamar assim, né? Aí você já observa que já temos um boiserie mais clássico, ou seja, esse boiserie que nós usamos hoje. Né? O boiserie vai surgir no século XVIII, ou seja, dentro do espírito do rococó, que é aquele boiserie mais enfeitado, mais ornamentado. E já no XVIII nós vamos ter esse mais clássico, que é o que se usa muito em interiores. Um detalhe daquele pequeno apartamento da rainha, que eu mostrei. Aqui é só um quadro da Maria Antonieta e essa escrivaninha que ela foi recuperada em leilão. Ela é um daqueles casos de peças que desapareceram na Revolução Francesa e que conseguiu ser recuperada. Biblioteca, ainda dentro de Versalhes. Então, apesar de estar dentro do palácio, é uma biblioteca até um tanto mais simples, mas uma coisa interessante, ela está em um modo adequado de você guardar livros, que seria justamente isso, uma estante com portas, ou de vidro ou de madeira, para justamente preservar os livros principalmente de poeira. Para quem basta deixar um livro no estante comum ali, uma semaninha, duas, você já vê que o corte superior dele já vai estar com a leve camada de poeira. Então, guardando um livro em uma estante, você já não tinha esse problema. Só que aí nós temos um outro fator que é uma estante de madeira. Então, tem que ficar sempre atento, se ela não for uma estante de madeira de lei, para ficar atento quanto à presença de insetos xilófagos, cupins. Que o cupim ele faz um trabalho silencioso, então você não percebe. Tá? Quando você já vê o cupim, você pode ter certeza que o estrago no objeto está considerável. E aqui um pequeno cofre de joias de Maria Antonieta, madeira com bronze, aplicações em porcelana. Joias estas que apareceram tem pouco tempo em um leilão, que na Revolução Francesa ela manda para fora da França, a partir de um emissário seu. Essas joias ficam na família dela. E há pouco tempo atrás, algumas foram leiloadas.
Então, para quem quiser, como curiosidade, coloca ali, leilão da joias de Maria Antonieta, algumas joias que pertenceram à rainha da França. Então, mesinhas de multiuso, tá? E observem, presença de rodinhas, já para facilitar o trânsito daquele mobiliário, não só nessa mesa, como também nessa pequena escrivaninha que faz conjunto com o cofre. Observe os detalhes. Esse detalhe, Rodrigo, dessa mesinha à esquerda, essa parte de cima, como se fossem uns paninhos, assim, esqueci o nome. Você falou. Esse gradil? Não, embaixo do gradil. Como se fossem uns paninhos, assim. São festões. Festões. Isso é uma característica já do neoclássico? Sim, Ou... sim. Festões, esses panos imitando cortinas. Você observa que você tem sempre ao centro um laçarote, como se fosse a união dos dois panos, tá? E aí, a parte de cima em porcelana e arrematando todo um pequeno gradil em bronze. Então, o mobiliário neoclássico ele vai ser mais delicado visualmente falando do que o mobiliário rococó. Mas é aquilo que eu já disse na aula passada. O mobiliário autêntico ele vai ter dimensões da época, tá? Então, o que se vende muito hoje é mobiliário com inspiração neoclássica, mas se a gente for pegar uma poltrona neoclássica hoje vendida em uma loja tal e você pegar as medidas, elas estão fora do padrão original, o que é perfeitamente normal, porque uma mobília de época era para um outro tempo, para um outro padrão de pessoas. Então, essa é o que eu chamo das adaptações com novas tecnologias, se adaptar aos novos tempos. Então, aqui um ambiente, tá, desse museu, que fica em Paris, todo neoclássico. Não só pela decoração do Boiserie na parede, e aí observe o modo como eles penduravam os quadros. Você tinha ganchos presos na própria parede, quando não na parede, preso no teto, certo? Você tinha aquele... Não dá, deixa eu ver se eu volto uma imagem aqui. Tipo um roda-teto, tá vendo? Aí você prendia o próprio quadro no teto, botava dois ganchos. Talvez por facilitar a troca, não. E observe que esse é todo o ambiente a essa moda. Então, cadeiras, medalhão, próprio biombo, lembrando ainda aquele estilo pompeano, a lareira, o aparato de lareira, que era quase sempre um relógio com dois candelabros. Aqui já é um mobiliário inglês, mas que lembra muito o mobiliário francês, né? Eu acho que os ingleses são austeros, acho que até no mobiliário, então você tem uma coisa mais simples. Esses então, são dois estilos, o Happy White, que a característica do Happy White é você ter o espaldar em forma de escudo, como se lembrasse um brasão. Ou um brasão, então, uma oval, perdão. Aqui em Salvador nós vamos ter Happy White no Museu Carlos Costa Pinto, no Museu do Instituto Feminino da Bahia, ali onde tem a parte do cerimonial de casamento. Aqui são exemplos
de cadeiras Happy White, mesas de jogos, tal, que vai ser muito comum. E aqui é uma mesa, quando ela é uma mesa fechada, normal, uma mesa de canto, uma mesa com a que eu chamo de móveis com múltiplas funções, mas quando você abre, ela é uma mesa de jogos. Não sei se vocês já viram aqui em museus ou até em internet, aquelas mesas que quando você abre, você tem aquele feltro verde. Você abre e gira o tampo, ela fica tem um tampo verde. É uma mesa de jogos para xadrez, para cartas, damas. E quando você vira, você tem uma parte para o tabuleiro de xadrez. Quando você não tinha o ambiente para a sala de jogos. Museu Costa Pinto, nós vamos ver uma. E aqui uma cômoda, essa é bem neoclássica, tanto é que vocês... Ela é uma cômoda, ela tem uma... A abertura dela está aqui ao centro, tá? Mas parece que é um painel único. Então, aquela mesma coisa, medalhões centrais, perdão, laçarotes, festões. Então, tudo tentando evocar, rememorar aquela memória clássica, com toque do século XIX, é o que eu digo sempre. Então, nós vamos ter releituras e estilos com inspiração num determinado período, mas com toda a tecnologia da época. Thomas Sheraton, que é o mobiliário inglês, nós vamos ter o Sheraton e o Happy White. Tá? E aqui uma cadeira de escritório, tá? Que vai lembrar um tipo de sofá que eu já falei até aqui ó, em sala virtual, não é? Que é o sofá Chesterfield, que é nesse mesmo estilo dessa cadeira de escritório, que é aquele sofá de couro com captonê, que não tem um estofado, ou perdão, que não tem um encosto, o espaldar tão alto, é todo uniforme. E tem pessoas que gostam do Chesterfield com o passar do tempo, aquele couro original de 50, 60 anos, é o que dá o charme nele, aquele couro já desgastado. Então, se vocês olharem esses canais de YouTube que tem programas de design, então vocês vão ver algumas pessoas que usam esse tipo, não se assustem, é normal, algumas pessoas gostam de permanecer com o estofado original, eu acho que dá um charme. Eu sou uma dessas pessoas, né? Se possível, permanece o estilo original. E aqui nós vamos ter, ainda uma peça tipicamente inglesa, eu mostrei aqui a cômoda papeleira. Lembram? Ainda em Portugal, século XVIII, Museu de Arte da Bahia tem uma. Tá? Em Inglaterra, nós vamos ter a cômoda papeleira aliada a uma estante de biblioteca. Então, esse podemos chamar assim de um móvel tipicamente inglês. Esse aí, à direita, ele tem esses ogivais aí, meio gótico, né? Sim. Na parte de vidro. Que aí, justamente, é um outro estilo que vamos ter no 19, o neogótico. Lembrando assim, nós temos o neoclássico, o neogótico, o neorrococó. É a época dos neos. Eu gosto de chamar, né? Então, nós vamos ter vários estilos no 19. E até o neorrococó, que praticamente foi ontem, se a gente contar, foi 50 anos atrás, dentro do período. Então, móvel. Esses móveis quase sempre com compartimento secreto, aqui o que eu já mostrei para se guardar pequenos objetos. Também uma típica cômoda Império, que no Museu Costa Pinto nós vamos ter duas cômodas
ao gosto neoclássico, feitas no Brasil, na Bahia. Apenas o volume do móvel, né, com seus gavetões, e os detalhes em neoclássico pontuais. Aí eu vou puxar a memória de todo mundo. Não sei se vocês lembram do Museu de Arte da Bahia, subindo as escadas para o primeiro andar. Quando a gente chega, nós temos duas mesinhas neoclássicas. Elas, francesas, todos os detalhes vão estar em bronze dourado. Aquelas duas do Museu de Arte da Bahia, todos os detalhes que evocam o neoclassicismo estão esculpidos na própria peça. Não são detalhes acrescentados como esses. Então, vocês observem que não é um puxador, é uma figura que lembra quase uma cariátide com uma argola. Isso aqui na porta é chamado de aldrava, aqueles batedores de porta, que tem formato de mão, formato de cabeça, formato de leão. E aqui, voltando, não é? Ao século 1840, isso significa que nós vamos entrar no neoclassicismo no Brasil. Observe todas as imagens e eu quero perguntar o que elas têm em comum. Tá? Então, esse aqui foi uma tradição iniciada com Dom João IV, que é esse daqui. Que aí nós vamos passar para Dom Afonso VI, Pedro II, Dom João V, Dom José I, Dona Maria I com o esposo, Maria I, Dom João, que vem a ser nosso Dom João VI, Dom Pedro IV de Portugal, que é o nosso Dom Pedro I, Dona Maria da Glória, que é uma rainha carioca, portuguesa, é uma rainha portuguesa, mas nasceu no Rio de Janeiro, Dom Afonso, Dom Luís, Dom Carlos e Dom Manuel, o último rei de Portugal. Em imagem, o que é que todos eles têm em comum? Ambos são retratos reais. É um detalhe quase que imperceptível. Alguém arrisca? Eles estão segurando alguma coisa, não sei se... Quase isso. Quando a dinastia portuguesa foi restaurada em 1640, até então nós tínhamos aí o domínio espanhol, Dom João IV, quando ele recuperou Portugal, ele foi consagrado rei, ele pegou a coroa dele e colocou aos pés de Nossa Senhora. Então, a partir daí, a partir de 1640, todos os reis de Portugal são aclamados, coroados só Nossa Senhora. Então, por isso eles vão ter a coroa sempre ao lado, em cima de uma mesa. Então, nunca é... Reparem que a coroa nunca está na cabeça, sempre está ao lado. Sendo que esta coroa aqui, usada na aclamação de Dom João, foi feita no Rio de Janeiro, e ela aparece aqui com Dom Manuel, que foi o último rei de Portugal. Detalhes à parte, curiosidade histórica à parte, não é? O neoclássico no Brasil, ele vai acontecer a partir de 1808. Nós vamos ter aí o que, como eu já falei, né? Napoleão Bonaparte, bloqueio continental, aquele
vamos chamar assim, arrasa quarteirão que ele estava fazendo na Europa. Então ele pressiona Dom João VI, tá? Só que Dom João VI, ele tem que tomar uma decisão. Se ele fica a favor dos ingleses, Napoleão invadia Portugal. Se ele fica a favor dos franceses, a Marinha Britânica, que era uma das mais poderosas na época, bombardearia Lisboa. Não é aquele, o que é que eu vou fazer? Então, ele foi um grande estrategista, não é aquele Dom João VI que é retratado nos filmes tipo Carlota Joaquina, que é um rei que só bonachão, que só fica comendo coxinha de frango. Não sei se você já viu esse filme. É uma caricatura, mais ou menos. Mas ele foi muito mais do que isso, tá? E ele ficou, digamos assim, fazendo a corte com os franceses e com os ingleses. Então, quando ele viu que ele teria que tomar uma decisão, ele pega, não é? Ele vai se valer de um plano feito ainda na época do Marquês de Pombal, que era a transferência do herdeiro português ou até toda a corte para, então, sua colônia mais rica, que era do Brasil, em um caso de risco, tá, de vida dos monarcas. Então, ele pega, empacota toda a máquina administrativa portuguesa e embarca para o Brasil. Então, tem toda aquela correria que nós já vimos em filmes, em séries. Então, em 29 de novembro de 1807, ele sai de Portugal. Tá? Dizem que a saída dele foi até muito conturbada, foi um momento de cair uma tempestade em Portugal. Então, vocês imaginem, se uma mudança, nossa, de uma casa para outra, já gera até um estresse, imagina você transferir toda uma corte, né? Você empacotar objetos de palácio, botar tudo em embarcações, transferir toda a corte. Então, tanto é que muitas coisas ficaram para trás. Então, boa parte da prataria portuguesa, da Biblioteca Real, que vai ser a nossa Biblioteca Nacional, tudo, esses dois, só para citar, ficaram no Porto de Lisboa esquecidos, na correria. Como estava tudo em caixas, o exército francês não deu a mínima. Mas aí, em 1816, eles foram mandados para o Brasil. E aí nós vamos ter, né, essa vinda. Primeiramente, se cometeu um erro, mas que não teve grandes danos. Toda a Casa Real, isso é uma regra válida até hoje, nunca viaja a linha sucessória em um mesmo avião, em um mesmo navio. Ou nunca viajam todos ao mesmo tempo. Porque Deus me guarde, em um caso de um sinistro, você tem que assegurar a linha sucessória. Nesse caso, não. Viajou Dona Maria, Dom João, Carlota, os príncipes e as princesas, todos no mesmo navio. Então, vocês imaginem o que era atravessar o Atlântico em 1808. Então, eles saem 29 de novembro, só vão chegar em território brasileiro em 1808, e aí 22 de janeiro ele aporta em Salvador, ou seja, Natal e Réveillon de 1807 foi no meio do Atlântico. Eles aportam em Salvador em 29 de janeiro de 1808. Aqui ele vai fundar a Faculdade de Medicina, a primeira Faculdade de Medicina, vai abrir os portos às Nações Amigas, e aí, Nações Amigas, vamos botar entre aspas, Inglaterra. Não é? Essa assinatura foi no solar Guiar de Matos, esse solar foi demolido nos idos de 1910, mas a sua porta foi preservada e é a mesma porta que está no Museu de Arte da Bahia. Então, a gente passa pela porta que provavelmente Dom João passou ou tocou quando isso. Então, ele fica aqui um tempo, tá?
os baianos fazem o possível para ele ficar em Salvador, para tentar recuperar o posto que Salvador perdeu de capital para o Rio de Janeiro. Então, esse quadro é um quadro feito por Portinari. Ele está na Associação Comercial da Bahia, ali no Comércio, que é um edifício neoclássico. Tá? E aí vocês observam na imagem a Igreja da Conceição da Praia, os Arcos da Montanha, tá? As embarcações, ele vai à região do comércio, que a gente conhece. Então, Dom João VI com a Rota Joaquina, o bispo da época, são uma pintura por Portinari feita em 1952. Aí ele chega aqui, visita alguns locais, passeio público, mas não fica no Brasil, não fica em Salvador, perdão, e ele segue viagem para o Rio de Janeiro, quando ele vai chegar em 7 de março de 1808. E aí nós vamos ter dois fatos interessantes. Você tem, primeiro, não se tem um número certo de quantas pessoas embarcaram com Dom João. Tá? Então, muitas pessoas, naquela agonia toda, embarcaram apenas com roupa do corpo. Alguns nobres ficaram por Salvador, outros seguiram Rio de Janeiro. Tá? Ok, chega no Rio de Janeiro, 7 de março, desembarca todo mundo. Onde é que vai acomodar? Rio de Janeiro é uma capital de uma então colônia. Você não tem áreas da corte. Tá? O que é que Dom João faz? Ele requisita as melhores casas da cidade. Ou quando requisita a propriedade, no caso como um todo, ou então quartos. Quando ele requisitava a propriedade toda, pintava na porta um PR de príncipe regente, que logo foi convertido em põe-se na rua. Porque as pessoas eram educadamente expulsas de suas casas para poder abrigar membros da corte, mas aí, diga-se de passagem, elas eram expulsas, mas não recebiam nenhuma compensação financeira para isso. O que Dom João VI vai fazer é dar títulos de nobreza. Então, nós vamos ter, nesse primeiro período, nobres sem castelos, ou residências de nobreza, vamos dizer assim. Uma outra curiosidade histórica é que, quando as damas desembarcam, elas estão usando turbantes. E as damas do Rio de Janeiro acharam que isso era a última moda na corte. Na verdade, foi um surto de piolho e elas foram obrigadas a cortar os cabelos bem curtos para não descer à vontade, botaram os turbantes na cabeça. Então, turbantes com penas, com todos. Então, até a moda se usar não coroas, não chapéus, mas arranjos de penas na cabeça. Então, se vocês assistirem filmes tipo Independência ou Morte, que retrata o momento da independência do Brasil, é um filme feito ainda na década de 70. Turma, se cair, eu vou gerar um outro convite para entrar de novo. Então, aquelas reconstituições que vocês veem de pessoas com penas na cabeça era algo comum. Tá? E o neoclássico no Brasil vai ser conhecido como Dona Maria I, que é a mãe de Dom João VI,